Pai, obrigado pela tua presença. Senhor, tu examinas o nosso coração. Tu é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, tu examinas o nosso coração. O Senhor conhece tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe quando nos sentamos. O Senhor sabe quando nos levantamos. Mesmo de longe, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Tu nos vê quando viajamos e quando descansamos. Sabes tudo ao nosso respeito. Antes mesmo de falarmos, Senhor, sabes o que vamos dizer. Tu vais adiante de nós, nos segue, tu põe sobre nós a tua mão, e esse conhecimento é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais para nós, é grande demais para que possamos compreender. Queridos, a notícia triste, o diagnóstico ruim, o deserto, a prova, escuta isso por favor, não é o lugar da sua derrota. Eu vou repetir, a notícia triste, o diagnóstico ruim, o tempo de deserto, as provas difíceis não são os lugares da nossa derrota. Esse é o lugar onde Deus prova quem Ele é nas nossas vidas. É numa situação difícil, é numa prova, é em um deserto, queridos, é num diagnóstico ruim, que Deus prova que Ele é Deus nas nossas vidas. É em uma prova que eu não passo, em um revalida, e Deus prova que Ele tem um milagre para a minha vida. Sabe, é em um momento de uma faculdade que eu não consigo concluir, e Deus está provando quem Ele é na minha vida. Mas tire os olhos dos homens, tire os olhos da sua incapacidade, em nome de Jesus, e coloque os olhos em Deus. Coloque os olhos em Deus. Ontem eu li uma reportagem sobre um senhor de Santa Catarina que foi diagnosticado com dislexia na infância. Esse homem é o Luciano Hang, dono da Havan. Sabe, tem coisas que nós precisamos entrar em Deus e falar: Senhor, eu quero ser um testemunho vivo. A nossa diaconisa Rosana ministrou na quinta profética aqui. Dificilmente eu faço isso aqui, mas ela nos entregou uma palavra do céu. Ela usou uma expressão da apóstola Luciana, Deus tudo vê, que confirmou uma palavra, não é isso, minha filha, do Senhor para aquele dia, para aquela noite. E sobre aquela declaração do Salmo 139, nossa irmã Rosana nos levou em algo muito profundo. Deus está nos vendo. E eu falei com a Sam, Sam, continua cantando, que você está cantando a pregação. Querido irmãos, que presença que nós temos vivido aqui. E o que mais importa em tudo é a presença dEle. Eu estou num dia de chamar a igreja para poder anular os benefícios da presença, mas usufruir da presença. Porque nós estamos vivendo uma geração que quer usufruir dos benefícios e não da intimidade, não do relacionamento. Não, se eu tenho unção, eu faço isso. Se eu tenho unção, eu ganho sobre isso. Se eu tenho unção, eu sou maior do que o outro por isso. Onde Jesus está nisso, irmãos? É sobre a presença. E a presença dEle é real nesse lugar. Abre aspas aí, pastora Rosana. Uma promessa sem presença torna-se peso.
Conquista sem presença torna-se vaidade. Porta aberta sem presença é um perigo. Ministério sem presença é uma performance. Fecha aspas. Cantamos sobre sua presença aqui hoje. Cantamos sobre o seu nome em vários idiomas, em inglês, em português, na língua dos anjos. Cantamos que caia fogo dos céus. Cantamos que queime esse altar. Cantamos que estabeleça o teu trono, que ninguém irá tomar o teu lugar. Mas de verdade é isso mesmo que nós estamos vivendo, irmãos. Como igreja do Senhor, é isso mesmo que nós estamos estabelecendo? Ou nós estamos em um domingo somente por uma performance de um louvor tão maravilhoso como esse? Por uma palavra preparada para que encha o nosso ego, para que nos prepare para algumas conquistas amanhã? Ou nós estamos aqui diante de um temor e de um tremor, irmãos? Queridos, uma igreja já mudou uma cidade. Queridos, uma igreja já mudou uma nação. Uma igreja muda um lar. Uma igreja muda um negócio. O que nós estamos transformando como igreja? Amós 7, a partir do verso 1. Te amo. Conta sempre comigo. Saiba que eu te amo. Você tem um pai. Amós 7. Podem passar as folhinhas aí, a partir do verso 1. Não põe agora não, filho, segura aí. Deixa só passar aí as folhinhas. Amós capítulo 7. Amós está aí, viu gente? Eita Jesus. Irmão Adilson, faz um convite aí para a EBD. Amós capítulo 7. Abre nos Salmos, e aí você prossegue um pouquinho. Pode colocar, filho. Amós capítulo 7, a partir do verso 1. Amém? O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim. E eis que o Senhor estava sobre um muro, e levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmão, está dando para escutar bem aí? Com a voz assim? Está afônica, mas está indo, tá? Queridos, os livros proféticos na Bíblia Sagrada, eles são divididos em duas classes.
classe dos profetas maiores e a classe dos profetas menores. Os profetas maiores, seus livros são maiores, mais longos, são mais abrangentes, os capítulos são mais extensos. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São no total 4 profetas. Mas possuem 5 livros, pois Lamentações de Jeremias também entra na categoria. Os profetas menores, seus livros são mais curtos, possuem menos capítulos, e eles vão de Oséias a Malaquias. São no total de 12 livros. Amós é um dos profetas menores. Não por sua relevância, e sim pelo seu conteúdo menos extenso. 9 capítulos. Mas muito pouco se é pregado nos púlpitos atualmente sobre Amós, pois Amós carrega uma mensagem de confronto. Amós carrega uma mensagem de juízo de Deus. Mas mesmo sem ser pregado, conhecemos alguns versículos soltos de Amós. Quem aqui nunca escutou? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, lembram desse? Sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Já escutaram? Amós 3:7. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Queridos, o profeta Amós foi levantado por Deus em um período de prosperidade de Israel. Israel estava economicamente estável. Israel estava forte. Um rei chamado Jeroboão II havia conquistado com força militar, com estratégia, um período de riquezas que fizeram com que Israel esquecesse que Deus era o centro. Então naquela nação havia riqueza, mas espiritualmente existia uma injustiça social. Os ricos ostentavam em desfavor dos pobres. A corrupção dominava, a religiosidade vazia estava enraizada nos cultos e a idolatria dominava aqueles momentos. Amós era um simples boiadeiro. Amós era alguém simples que foi chamado para confrontar uma rica nação. Deus nos vê. Ele é misericordioso, mas também é santo. Deus é paciente, irmãos, mas é justo. Escuta isso, por favor. Deus tem um padrão para as nossas vidas, e não são os nossos. Deus tem um padrão para as nossas vidas, e não é o nosso, é o dele, irmãos. Escutem isso. Deus não mede nossa aparência. Deus não mede a nossa tagarelice. Deus mede a nossa estrutura espiritual. Ele nos viu ainda informe. Ele nos viu no útero. Me ajuda aí, Orvalho. Olha para quem está do seu ladinho e fala assim: Deus está te vendo. Está sozinho aí, né, meu filho? Deus está te vendo. Deus está te vendo. Neuzinha, Deus está te vendo, minha filha. Minha filha, Deus está te vendo, Dani. Tendo eles comido completamente a erva da terra. Escutem isso. Vejam que interessante. Amós, meus irmãos, está carregando uma palavra de juízo. E essa palavra, quem leu Amós entendeu isso. Amós carrega uma palavra de juízo, mas ele inicia falando às nações vizinhas a Israel. Faz meio que um círculo com as nações que rodeavam Israel. Amós saiu das terras do sul, de Judá,
de uma cidade chamada Tecoa para profetizar no reino do norte, para profetizar em Israel. E quando Amós fala contra as nações vizinhas, Amós é aplaudido. Escutem isso. Quando Amós está falando contra a idolatria, pastor Jorge, das nações vizinhas, Amós é aclamado. Olha que interessante. Mas quando de repente Deus muda as palavras, quando Deus traz juízo sobre Israel, tudo muda. Amós agora está em Betel, um centro religioso do reino do norte, um homem simples, cultivador de sicômoros, um homem simples agora que está confrontando uma nação rica, confrontando aqueles que se desviaram. O juízo começa com uma palavra sobre escassez. Agora olha que interessante, em uma nação agrícola, a plantação era que traria riqueza, mas com gafanhotos, como ficaria aquela agricultura? Estava por vir uma peste agrícola, haveria então sobre as plantações do rico Israel agora, um período de juízo. E o que Amós faz? Preciosas intercessoras. Amós intercede sobre esse tempo. Mesmo não sendo parte daquele cenário, ele se colocou na brecha. Ele teve a visão e viveu a missão de interceder a favor de Israel. Escuta isso, por favor, homem e mulher de Deus. Uma visão sobre um problema não nos faz credores de homens. Posso repetir? Uma visão sobre um problema de alguém não nos faz ter favor desse alguém. Uma visão de um problema não nos torna credores de homens, nos faz obedientes aos céus. É não ter oportunidades com homens, e sim favor do céu. Pastor, isso quer dizer o quê? Saber algo espiritual me faz viver uma batalha silenciosa e não pública. Pastor, por quê? Porque méritos na terra anulam recompensas dos céus. Quantos homens de Deus, irmãos, quantas mulheres de Deus estão perdendo essa oportunidade? Escuta isso, porque tem um prumo na orvalho hoje, irmãos. Escuta isso, por favor. Amós intercedeu perante o Senhor, mas continuou confrontando Israel. Olha que paradoxo. Senhor, não faça, mas vocês são adúlteros. Senhor, não deixe os gafanhotos virem, não traz essa nuvem, mas vocês se desviaram dos caminhos do Senhor. Mesmo intercedendo, a mensagem continuava, confrontando quem se desviava. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. Amós viu os gafanhotos, Amós viu aquela nuvem de destruição que vinha devastar as plantações, quase não sai, as plantações de Israel. Amós entrou em intercessão e a Bíblia diz que Deus se arrependeu. E Deus não executa o juízo por uma intercessão de um homem de Deus. Amós era boiadeiro, cultivador de sicômoros. Amós não estava no templo, Amós não estava em Betel, Amós não estava nos altares, Amós estava no campo, com a sua simplicidade. Amós, por ser um boiadeiro, um cultivador, ele conhecia os efeitos dos gafanhotos em uma plantação, ele sabia que aquilo acabaria com aquela nação, mas Israel continuava com a sua conduta misturada. Israel continuava adorando a Deus, mas adorava a Moloque.
Israel continuava adorando a Deus, mas adorava a Azerá. Israel continuava adorando a Deus, mas adorava a Baal. Deus novamente mostra a Amós, só que agora é fogo. Deus traria fogo para acabar com Israel. Esse era um fenômeno que levaria Israel para a destruição. Viria uma purificação, uma destruição total. Olha aqui para mim, por favor. Percebam que nas visões de Amós, observem isso, por favor. Existe uma progressão. Como assim, pastor? Primeiro os gafanhotos, depois o fogo. Primeiro a escassez, depois o fim. Irmãos, Amós faz o quê? Clama novamente. Amós intercede, Deus suspende o juízo. Queridos, Deus é justo, Deus é paciente. Amós está falando a uma nação caída, mas está orando e intercedendo por ela. Estão entendendo o que Deus está falando aqui hoje, irmãos? Como é que a gente está abrindo mão de filho, de filha, irmã, porque não está na igreja? Como é que a gente está abrindo mão de filho, de filha, porque não está fazendo aquilo que nós mandamos fazer, irmãos? Como é que nós estamos abrindo mão de casamento, porque não está do jeitinho que a gente queria, irmãos? Amós está falando a uma nação caída, mas está orando, mas está intercedendo. Tem muito homem de Deus, irmãos. Tem muita mulher de Deus. Escuta isso, que acha que confronto só estão alinhados com submissão. Pastor, não entendi. Tem muito homem de Deus, tem muita mulher de oração que acha que confronto está alinhado com submissão. Pastor, como assim? Se Deus me mostrou algo e eu te falei algo e você não fez, que você se estrubinque. Então a minha intercessão, a minha oração, ela só é válida se eu fizer pessoas cativas a mim. Amós, irmãos, não é assim. Aqui tem uma mensagem linda desse profeta. Me pergunta qual? Assim, qual, pastor? Não, vou fazer igual o Valdir. Vamos falar com mais força. Qual, pastor? Não, deixa eu matar esse TDAH que está aí agora. Vamos falar de novo, olha para mim aqui. Fala, qual, pastor? Qual, pastor? Amém, agora sim. Amós está nos mostrando algo lindo, que confronto caminha junto com cuidado. Eu posso confrontar, mas eu amo. Sabe, eu posso chegar pela manhã e falar assim, por que você fez isso? Você chegou de madrugada, mas eu continuo deixando na sala, indo para o quarto, dobrando e falando, Senhor, cuida do meu filho, cuida da minha filha. Por que isso? Por que aquilo? Não, você não está na igreja. Senhor, cuida da minha filha, cuida da minha casa. Irmãos, nós podemos não aceitar certos comportamentos, mas ainda assim, continuar orando para que Deus traga livramento. Estão entendendo, irmãos? E eis que o Senhor, agora é isso aqui, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo. Vejam que interessante, irmãos. Deus faz algo com Amós. Deus agora mostra e Deus faz uma pergunta a Amós: o que vês? Deus não só fala, mas Deus faz uma pergunta: o que você está vendo, Amós? Amós conhecia essa ferramenta. Amós conhecia a ferramenta de correção. Amós conhecia algo que representava alinhamento, retidão, prumo. E o prumo representava padrão. O prumo representa padrão, irmãos.
diante da intercessão daquele homem de Deus, Deus traz algo agora, aquele cenário, um nível. Deus traz um prumo, é Deus dizendo: nem tudo, Amós, que parece firme está alinhado, Amós. Não se distraia não, por favor. Deus observa a estrutura. O muro parece pronto, mas será confrontado sobre o seu alinhamento, irmãos. Novamente, sabe, Deus está nos falando algo aqui, escuta por favor. Pastor, por quê? Por que que Deus desce com esse prumo? Para que o muro não caia quando estiver alto, quando estiver grande. Então é necessário, ainda pequeno, passar pelo prumo de Deus. Deus nos vê, irmão. Deus nos vê. Como foi pregado aqui na quinta, Deus tudo vê. E Deus vê além da aparência. Deus conhece a nossa estrutura, queridos. O prumo de Deus revela o oculto, e a palavra revela o nosso coração. Escutem isso, por favor, porque antes do juízo vem o aviso, e antes da queda vem a medição. Nas duas primeiras visões, elas tiveram intercessão e ocorreu misericórdia. Na terceira visão, Deus mediu e silenciou. O silêncio de Deus, para quem já o escutou, ele é ensurdecedor. Deus está nos chamando para um alinhamento de verdade, irmãos. Deus está nos chamando para uma vida de santidade. Deus está nos chamando para algo mais profundo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu sei que a igreja nesse tempo precisa ajustar uma palavra, porque a palavra de promessa, ela é uma bênção, e ela é necessária sim. Nós precisamos sair daqui com esperança sim, mas em certos momentos, irmãos, escuta isso por favor, Deus vai descer um prumo, para ver se as palavras de promessa que nós recebemos, está sendo construída de forma correta. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus começaram da maneira certa, irmãos, e terminaram tortos. Será se o defeito foi a igreja? Será se o defeito foi o pastor que pegou no meu pé? Ou será se em algum momento as minhas pedras se esconderam do prumo? E aí o muro reto é um, e as pedras que se escondem é outro. Existe um prumo de Deus em nossas vidas, querido. E esse prumo, ele é passado pelo Espírito Santo. Não podemos mais achar que resultado, não podemos mais achar que aplausos, não podemos mais achar que likes, não podemos mais achar que quantidade de pessoas. Olha a quantidade de pessoas que tem nessa casa hoje. Fred, se isso fosse numa igreja na Alemanha, sabe, pastor Fred, tinha uma festa depois. Se isso fosse numa igreja na Holanda, misericórdia, misericórdia não, glória a Deus. Depois desse culto, acho que o pastor ficava uma semana no monte orando, agradecendo. Olha essa multidão, irmãos. Mas escuta isso por favor, quantidade de pessoas, likes na internet, aplausos, não significa aprovação de Deus, irmãos. Em nossas casas, em nossas reuniões, em nossas igrejas, escutem isso. Quantos casamentos estão desalinhados nesse tempo, fora do prumo de Deus?
Irmãos, quantos jovens desalinhados nesse tempo, jovens que estão dentro da igreja e perdidos na pornografia do celular, não experimentaram encontrar Deus, não tiveram um encontro com o sobrenatural, tiveram um encontro com a religião, com as músicas, com os relacionamentos, mas não com Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus estão se perdendo? Pastor, por quê? Porque querem ser medidos pelo mundo. Quem nos mede, irmãos, para a aprovação é o Espírito Santo. Quantos servos e quantas servas se esqueceram? Sabe, pastora Rosana, que Deus tudo vê. E Deus diz à moça: nunca mais passarei por ele. Nós não podemos perder essa presença. Nós não podemos perder essa visitação. Depende do pastor. Não, irmãos, você não entendeu o que é a igreja. Depende da intercessão, irmãos. Depende do pastor de jovens. Você não entendeu. Depende do líder da EBD. Não, depende do louvor. Se o louvor cantar aqui, sabe, se vocês jejuarem a partir de quinta-feira, sem comer nada, sem beber, o jejum de Esther, sabe, chegar aqui só o óleo, o céu vai se abrir. O prumo de Deus vai medir vocês, o Espírito Santo vai medir vocês, a alegria será plena aqui, o céu vai ser aberto aqui, nós vamos correr nessa casa, nós vamos celebrar, nós vamos falar línguas estranhas aqui, o Senhor vai revelar o oculto e o escondido aqui. Mas e quando nós chegarmos lá fora, irmãos? E quando o prumo de Deus passar no nosso trabalho, irmãos? E quando o prumo de Deus passar na nossa casa, irmãos? E quando o prumo de Deus passar na nossa cama, casais? E quando o prumo de Deus passar nos nossos celulares, jovens? Existe uma presença que nos faz ficar em paz, mas essa presença não combina com pecado, queridos. Um prumo estabelece um padrão, e nesse padrão nós temos essa presença. Escutem isso, por favor. O santo não se mistura com o profano. A luz não combina com as trevas, a verdade não combina com a mentira, a igreja não combina com o mundo. Tem um prumo de Deus passando aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria te pedir que você fechasse os olhos, por favor. Liga essas luzes. Feche os seus olhos. O nosso louvor vai cantar, mas eu queria te perguntar algo antes. Como está o seu celular? Eu queria te perguntar algo antes. Como estão os seus pensamentos? Eu queria te perguntar antes, empresário, como está a sua contabilidade? Eu queria te perguntar algo antes, família, como está a sua mesa? Eu queria te perguntar algo antes, casal, como está a sua cama? Feche os seus olhos, deixa esse prumo de Deus passar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.